4h33, vamos até Brasília falar com o João Pedro Melo, participando aqui do Bandeirantes Acontece, porque tem confusão na CPI da pandemia. João Pedro Melo, bate-boca, discussão entre senadores. O que você pode atualizar para a gente em relação a esse caso? Mais uma vez, ótima tarde para você, prazer tê-lo aqui no Bandeirantes Acontece. João. Oi, Vini, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, situação complicada aqui na CPI, viu? A gente teve praticamente um momento de muita confusão agora há pouquinho, antes da sessão ser de fato suspensa aí por cerca de 5 minutos. Isso porque a senadora Simone Tebet estava fazendo a fala dela, esclarecendo alguns pontos relacionados ao contrato da Covaxin e destacando que não houve uma atuação específica da CGU. Em determinado momento, ela disse que o ministro era um engavetador, chamou o Wagner Rosário de engavetador. E isso gerou uma espécie de reação por parte dele. Ele disse o seguinte, que ela estava mal informada, que ela precisaria refazer todo o discurso, e aí foi o momento que ele chegou um pouco, vamos dizer assim, a baixar bastante o nível, né? Ele disse que ela precisaria ficar calada e que não deveria falar a respeito dessas questões. E isso, claro, gerou também uma reação gigantesca por parte do plenário da CPI. Os senadores, principalmente Randolfo Rodrigues, Rogério Carvalho e outros, acabaram entrando numa discussão com o ministro Wagner Rosário, dizendo que ele não deveria falar assim com uma senadora. E aí, em um outro momento, o senador Marcos Rogério destacou que a senadora estava descontrolada. E isso gerou mais uma confusão, só que dessa vez com toda a bancada feminina da CPI. A senadora Leila Barros, em determinado momento, tomou o microfone e disse que somente elas estavam descontroladas, mas que ele fazia defesas descontroladas ao presidente Jair Bolsonaro desde o início da CPI. Diante dos ânimos exaltados, então, CPI foi suspensa por 10 minutos para que os ânimos ficassem um pouco mais contidos. E aí, antes de fato da suspensão, o senador Otto Alencar chegou bem na frente do ministro Wagner Rosário e chamou ele de moleque de recados do presidente Jair Bolsonaro. Nesse momento, a sessão de fato foi então suspensa e agora a gente está no intervalo aí, aguardando para que o depoimento de Wagner Rosário seja retomado aqui na CPI da pandemia. Mas que clima, hein, João? É a Sônia, tudo bom com você? Uma ótima tarde. Aliás, te desejo uma ótima cobertura. Lembrei dos meus tempos de Brasília, quando tinha essas confusões na CPI, mas eu, como ninguém, você cobre muito bem, inclusive os bastidores aí do Congresso Nacional. Você já teve a oportunidade, nesse momento de calor aí, que eu vi que veio a turma do Deixa Disso, inclusive, de conversar com os colegas, o que o pessoal está falando? Olha, a gente ainda não conseguiu acompanhar, Sônia, pelo seguinte, porque a gente está meio que muito longe da CPI. Tá, né? todo mundo com impacto ainda, né, da cena. Exatamente, a gente está longe de fato da CPI, CPI acontece num corredor, a gente está tendo que ficar do outro lado e nenhum dos senadores de fato saiu aqui para conversar com a imprensa. Mas o que a gente observa é uma grande movimentação à distância aqui, né, para onde de fato ocorre a CPI, dos senadores. Eles entram ali naquela sala reservada, né, sabe que tem uma sala reservada ali ao lado de fato do plenário da CPI, para conversarem e tentarem de fato acalmar os ânimos. Mas foi uma situação um tanto quanto delicada, que precisa de fato de uma providência com relação a essa questão, principalmente a partir do momento que tivemos a ofensa, né? Alguns parlamentares, inclusive, destacaram esse fato, que é uma ofensa a uma senadora mulher, que isso não deve, de fato, acontecer. Inclusive, essa foi uma fala defendida pelo líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra. Ele foi um dos que foi lá na turma do Deixa Disso, falando que o Wagner Rosário não deveria ter agido dessa forma. Aí ele foi apoiado na sequência também pelo senador Rogério Carvalho, que também estava ali, falou também com o ministro. Então, agora a gente está exatamente no momento de acalmar os ânimos, diminuir de fato a temperatura da CPI, mas a gente não teve nenhuma movimentação aqui para o lado dos jornalistas, somente lá de fato no plenário da comissão. Zaidan, o João Pedro Melo tem um compromisso na sequência, mas gentilmente está nos atendendo e até peço para o João, caso ele precise encerrar para participar desse outro compromisso, fique à vontade, o ao vivo tem dessas, mas acredito que dê tempo do seu questionamento. Zaidan. Muito obrigado. João Pedro Melo, o que falou de interessante, fora esse imbróglio aí, esse bate-boca, o que falou de interessante o Wagner Rosário hoje?
Olha, Zaidan, ele tratou a respeito daquele contrato, né, de fato, a respeito da Covaxin, né, disse o seguinte, que não cometeu qualquer tipo de crime de prevaricação, que estava sendo o principal ponto tratado pela CPI, e disse também que havia um orçamento, de fato, colocado para a compra dessas doses da Covaxin, mas que esse orçamento não foi empenhado, ou seja, jamais foi pago qualquer valor por esse tipo de dose ou por essa vacina, como o próprio presidente Jair Bolsonaro já vinha falando. Ele fez algumas defesas ao governo, disse que ninguém sabia dessas irregularidades, que elas só foram, de fato, ventiladas após terem surgido na CPI, a gente lembra bem, através do deputado Luiz Miranda. Então, toda essa questão foi tratada pelo Wagner Rosário. Só que aí, no momento que já estávamos praticamente encerrando a sessão de hoje, aí os ânimos acabaram sendo exaltados, vamos dizer assim. Mas, basicamente, falou a respeito de não ter cometido crime, defendeu o presidente Jair Bolsonaro e disse também que as irregularidades foram comprovadas através do trabalho da CGU. A CPI de hoje, pelo menos esse momento, não foi colocado um ponto final, só uma suspensão, né? A gente acaba de receber a informação de que foi encerrada de fato a sessão. Está encerrada a sessão. E Wagner Rosário se torna investigado, né? Exatamente. Essa sessão foi encerrada nesse momento e agora a gente vai tentar descobrir se a gente consegue também falar com alguns senadores aqui a respeito do que de fato aconteceu ali nesse momento reservado. Anteriormente tinha sido suspensa por 10 minutos, agora Omar Aziz resolve então encerrar a sessão da CPI de hoje. Microfones abertos para você, João Pedro. A hora que você quiser, é só você tocar aqui pra gente que você tá no ar. Beleza, pode deixar, pessoal. Bom trabalho a todos. E um bom trabalho, viu, meu amigo? Valeu, um abração. O João Pedro Melo atualizando o noticiário sempre quente pelos lados de Brasília aqui no Bandeirantes Acontece. 4h40. Rede Bandeirantes de Rádio.